Ainda não vos mostrei a casa onde nós estamos, em Ojika, a ilha de Ojika. Então esta é a entrada da casa, é uma komika, ou seja, é uma casa tradicional japonesa, de uma família muito abastada, digamos que da família mais nobre e rica da zona, e portanto a entrada tem 2 muros de pedra talhada e um caminho central, algo que é de um nível samurai superior, extremamente raro. E esta komika em particular é património classificado pelo município de Ojika. Tem também ali uma zona de jardim lateral que já vamos ver. E foi entregue ao erário público para ser preservada, para ser restaurada. Precisou de trabalho intensíssimo. E foi o arquiteto Alex Carr, que é um arquiteto que, apesar de ser estrangeiro, tem a base dele em Kyoto e trabalha na reconstrução deste tipo de casas. Já reconstruiu casas nos últimos 10 anos, um pouco por toda a zona das Ilhas Goto e também de Kyoto, que é onde ele vive. Aqui temos a entrada principal, então agora vou-vos fazer um tour da casa, espero não incomodar os meus colegas da casa. Nós estamos a entrar pela entrada secundária, ou seja, a entrada dos servos. Vamos dar aqui um passo atrás. A entrada principal da casa seria esta aqui, não é? A entrada da família samurai, em que vocês podem abrir aquelas portas, o chefe da família ou a senhora da família podem ficar sentados no interior da sua casa e podem atender em audiência as pessoas que simplesmente se aproximam pelo caminho e tratar de negócios, etc. A entrada dos criados é esta portinha pequenina, que agora, na reestruturação da casa, porque foi modernizada para ter alguns serviços que são úteis às pessoas que querem alugar a casa para ficar cá, esta passou a ser a entrada principal. Então nós temos de ter cuidado com a cabeça quando entramos. Quando entramos parece muito escura, mas não é. Portanto, algumas das modernices que a casa tem são ter luz elétrica, ter água potável, ter uma casa de banho perfeitamente moderna e funcional, ter algumas divisões com ar-condicionados, embora eu já vos explique as questões dos ar-condicionados. Obviamente temos sempre que deixar os sapatos aqui e depois entramos. Todas as divisões, à exceção daquelas que normalmente não têm tatami, que são a cozinha e as casas de banho, todas as outras divisões têm tatami. Portanto, nenhuma divisão foi efetivamente transformada. Uma zona aqui de varanda. Todas as portas são portas de correr. Esta é uma das divisões mais nobres, a divisão onde tem o tokonoma. E lá está. Estas portas de correr aqui são as tais que vocês podem abrir . Agora se calhar está trancada em mais do que um sítio, mas em princípio vocês podem abrir estas portas e elas dão diretamente para a rua. Se calhar ela até já estava destrancada antes. Exato, ela já estava destrancada e eu é que a tranquei. As portas aqui estão normalmente destrancadas. As pessoas vivem de casa de porta aberta. Esta porta teve sempre destrancada o tempo todo que nós estivemos aqui e continuará destrancada. Pronto, estamos numa ilha pequena, pouco... Mas eu já estive em Arica, já estive em outros sítios e as portas estavam sempre destrancadas. Pronto. Esta é então uma das divisões mais nobres. Ali temos um outro quarto, mas que eu não vou abrir, porque há ali uma pessoa que tem as coisas dela espalhadas. É o quarto onde está a dormir. Mas tem estas portas de correr, algumas têm decoração. A divisão do tokonoma. Aqueles baldes são porque nós pusemos um balde em cima de uma aranha gigante que nós vimos. Então agora vem o primeiro aviso. Estas casas rurais, por mais modernizadas que elas sejam, por mais higiênicas que elas sejam, por mais bem restauradas que elas estejam, elas continuam a ter o enquadramento rural que elas sempre tiveram e elas continuam a ser muito visitadas pelos animais que normalmente as visitam. Todos os materiais destas casas os atraem. E portanto, sim, aranhas gigantescas, apesar de inofensivas, podem visitar as casas onde as pessoas vivem. Nós simplesmente pusemos um balde em cima e fomos dormir e fomos à nossa vida. Algumas coisas que foram acrescentadas foram, por exemplo, tomadas elétricas, há muitas. Aqui temos uma sala com uma televisão, uns sofás, uma zona de lounge. Podemos lavar a roupa e pôr a secar. O arquiteto que fez esta modernização teve o cuidado de, por exemplo, nos tetos pôr o que era preciso, que era o alarme de incêndio. Eu vou focar melhor. O alarme de incêndio.
E também pôs, por exemplo, aqui, atrás deste espaço, temos um aparelho de ar-condicionado. Mas depois pôs aqui isto, que funciona na lógica da arquitetura tradicional japonesa e que torna a presença do ar-condicionado muito menos intrusiva na maneira como a casa funciona. Vou tentar focar aqui. Todos os móveis são móveis que já existiam nesta Cominca. Vou tentar focá-lo aqui. A cozinha também foi modernizada à volta desta trave mestra que sempre cá esteve. Mas temos fogão, lava-louças, máquina de arroz, micro-ondas, torradeira. Temos um frigorífico, que por acaso agora está aberto porque a gente meteu lá coisas dentro, mas que lá está para preservar o aspecto da casa, que costuma estar dentro desta divisão, com porta fechada. Lá fora temos à volta de toda a casa um jardim corrido. Este é o poço, que continua a ser um poço, continua a existir um poço. Este é um dos pátios, isto é lateral. Depois há algum outro pátio que é um jardim. Isto é uma zona assim mesmo não arranjada, mas o jardim do outro lado é arranjado. Voltar a entrar. Depois para ali temos a entrada de uma casa de banho. Há uma pessoa lá neste momento. Esta casa pode ter até 8 pessoas, mas eles neste momento ainda só estão a alugá-la para grupos com o máximo de 6 pessoas ao mesmo tempo. Há um primeiro andar que pode ser usado para a zona recreativa ou até pôr lá um futão e ficarem a dormir, mas está a sofrer melhoramentos neste preciso momento, portanto eu nem sequer lá vou. Esta era a zona do altar doméstico, ficava mesmo aqui em cima, na zona que agora é a sala. Pronto, e há outras divisões que eu agora não vou mostrar porque há aqui outras pessoas e eu não quero ser intrusiva nos seus espaços, mas ficam com a ideia de como é que as casas funcionam.